Olá, olá! Mais um episódio aqui no podcast do Lores. Pod Lores, onde algumas coisas pode e muitas não pode, porque o assunto aqui se trata de marido de Nutri. E aí fica estreita essa relação com os alimentos, onde a gente fala muito das coisas que não pode, né? Então pode, Lores? Não pode. Muito açúcar pode, José? Não, acho melhor não. Então é isso, hoje eu estou aqui, que é uma honra receber um rapaz de tal categoria aqui, habilidade na fala, conteúdo, né, que é o José Augusto, que tem uma formação aqui invejável, gosta, né, dessa comunicação nossa aqui também, desse assunto de performance, né, de saúde física, de saúde mental, gosta de estudar, né, tem aqui ADM de formação, direito, contabilidade, pós em direito, então vai ser difícil pro Lores aqui hoje, hein? Vai ser complicado entrevistar esse moço aqui, que eu acho que eu vou levar um banho dele aqui de informação, mas eu vou fazer o quê? Explorar, por quê? Porque o rapaz, o jovem rapaz, chega aqui na clínica e logo ele é notado por um ponto que a gente fala muito aqui para os nossos alunos, né, que é sobre disciplina, foco, né, clareza, organização. E o rapaz simplesmente, ele baixou, pessoal, 10 quilos em um mês. Então, quando um cidadão desse calibre, né, de foco, disciplina, chega aqui e faz isso, a gente já logo convida ele para saber como que é a vida desse rapaz, porque é muito importante para a nossa atividade aqui, né, esse nível de foco, esse nível de disciplina. Então, vamos lá, entrevistar, absorver aqui tudo que ele tem para nos ensinar, viu, galera? Ele tem para ensinar sobre essa área aí, disciplina, foco, determinação. Então fala, José Augusto. Boa tarde, Lores. Boa tarde a quem está nos ouvindo. Foi um prazer receber o convite, né? E eu tenho a grata satisfação, não foi, não será a primeira vez que eu vou elogiar, né, o trabalho e o projeto que foi proposto por mim, que aqui estive pela primeira vez, e pela Fran. Vou chamá-la assim na intimidade, porque é com respeito, para que a gente pudesse fazer alguma coisa que gerasse uma mudança de qualidade da minha vida. Uau! Então veja bem, a honra, o prazer é nosso, tá? De receber você aqui em nossa casa, porque a gente chama isso de lar mesmo, de casa, é uma família, a nossa equipe, né? Onde você notou que tem um acolhimento, né? Tem muito respeito pela vida, por esse movimento. Então, cara, o prazer é nosso, tá? Fica à vontade aí para responder as nossas perguntas. Vamos lá. E vamos junto nesse papo aqui que vai ser muito agradável. Vai sim. Bora lá então, gente, saber como que funciona a vida do José Augusto. Logo quando se fala, né, dessa formação, não é difícil você entender que sai daí, né, a performance dele, né, de foco e disciplina, porque ele é da ordem, né? Quando se fala de direito, se fala da ordem, aonde tem, né, toda essa métrica embasada em disciplina, foco, né, respeito pela vida dentro das atividades, né, organização, justiça, né, na realidade. Lores, eu queria fazer um apontamento aqui interessante, que é o seguinte: eu sou filho de um casal de funcionários públicos. O meu pai foi funcionário público do Estado. Ao aposentar-se, ele com já 49 anos, em razão da categoria dele, poderia aposentar-se cedo. O mesmo aconteceu comigo, que é a segurança pública, nós somos policiais civis. Tanto ele foi escrivão, como eu também fui. Então, o meu pai se aposentou aos 48 e no primeiro concurso que ele prestou, ele já entrou, pós-aposentado, na Justiça do Trabalho, que é uma área árdua para chegar a um cargo. É muito difícil. Olha. E no primeiro concurso que teve, ele já entrou. Eu sou o filho mais velho, a minha mãe é professora,
Minha mãe foi professora no interior, no município de Mendonça, depois foi professora em Nova Aliança, São José do Rio Preto. Quando os meus irmãos, eu tenho uma irmã do meio e um irmão caçula, foram fazer faculdade em Campinas, a família foi embora. O que esses dois seres, Celso e Áurea, e de acordo com a doutrina que eu sigo, a doutrina espírita, fui eu quem os escolhi para serem os meus pais, eles nos ensinaram. Só tem uma forma de você crescer na vida, é ter conhecimento. Certo. E ter conhecimento não é ter conhecimento para guardar para si, é ter conhecimento e dividir com os outros. Certo. Em todas as áreas. Então, isso sempre motivou a mim, meus dois irmãos, a estudar. E esse gosto pelo estudo foi baseado nesta ideia de que, estudando, tendo conhecimento, poderíamos ajudar alguém. Então, isso foi a formação dos três. Essa é a base do José Augusto, olha só. Então, o terreiro, né, a formação, ele teve aqui o capricho de falar, né, dos pais que foi Sim. os responsáveis por, né, dar essa direção. Sim. Você copiou e você teve muita honra nisso, né? Sim. E você lembrá-los aqui, isso também mexe muito com os meus valores, porque eu reconheço muito isso, tá? E o interessante disso, Lores, é que é o seguinte, nem o meu pai, nem a minha mãe, penso que desejavam que nós fôssemos os de primeira linha, que a gente chama aqueles que encontram-se sempre sobressaindo-se. Não era. O meu pai tinha uma certa. Fazia uma certa pressão nos filhos quanto a isso, pela natureza dele. Certo. Comigo não funcionou. Com a minha irmã, ela passou um pouquinho de sufoco, mas desafiada, ela passou por todos os desafios. E o meu irmão também foi muito rápido. Então hoje nós somos uma família. Os pais funcionários públicos, os irmãos funcionários públicos, eu funcionário público, e eu transferi para os meus filhos esse gosto pelo estudo. Uau. Claro, evidente que na ocasião em que eu era jovem, né, quem é que ia atrair, né, para perto de mim? Uma pessoa que também fosse estudiosa quando jovem. E eu tive sorte, encontrei, né, na ocasião a mãe dos meus filhos, que também gostava de estudar, o irmão também gostava de estudar. Então, assim, essa concepção de que é necessário você ter um esforço, porque estudar, conhecer, ter conhecimento é um esforço muito grande. Sim, de claro. Muita dedicação. Muita. Né? E aí o que aconteceu? Depois, com o passar dos anos, eu acabei me separando dela por questões, né, outras questões. Os filhos já estão formados, eu tenho um filho que trabalha no Ministério Público, tá aí, continua estudando, não para. Tem pretensões maiores. Eu tenho uma filha que se formou médica, está fazendo residência em Londrina. Atualmente eu sou casado, né, pela segunda vez com uma mulher maravilhosa, fantástica, que me apoia em tudo, que compreende. E o interessante, que por esse aspecto de estudo me admira. Uau! Como é o nome dela? Rosa Maria Finato. Parabéns, Rosa. Olha aqui, pegou o rapaz. Ela é uma pessoa que, assim, na sua caminhada, né, ela não teve estas oportunidades, né, como eu tive, mas ela valoriza muito isso. Ela sempre elogia meus filhos, sempre elogia a mim por isso. Então não é aquele tipo de pessoa que puxa você para baixo, que te segura. É o contrário, é aquela pessoa que motiva. Ótimo. Motiva. Então, já sabemos aqui de onde vem essa disciplina, né? Que ele está totalmente embasado aí no esforço, na busca pelo conhecimento, pelo estudo. Parabéns, cara. Isso. E hoje a gente vai explorar esse lado aqui, né? Que é o resultado. O resultado dessa formação, né? A gente pode aí influenciar outras pessoas, impactar outras pessoas, né? Que estão aí numa transição ou tá num momento aí de escolha, né? Sim. Olha aqui o resultado do moço, né? Sim. E atualmente eu tenho uma escola preparatória para concurso junto com 2 amigos e eu sou muito crente em Deus. Deus está presente na minha vida de uma forma muito intensa. Não há dúvida para mim. Não há não pode. Não há não existe. Não há não consigo. Um não para mim foi algo que, por um determinado período, eu assimilei que isso sou eu quem não.
porque Deus me dá a oportunidade desde o período que eu acordo até a hora de dormir. Sim. Então eu só não faço se eu não quiser. Exatamente. E aí tem um ditado que eu uso, eu não sei se para algumas pessoas funciona, faz quem quer, quem não quer arruma desculpa. Exatamente isso. E quem é bom em boa desculpa, não é bom em mais nada. Exatamente isso é o que a gente prega aqui no nosso método de emagrecimento consciente, quando a gente eleva com esse método o nível de consciência sobre esses valores aí que você está pregando, Sim. né, que você está confessando. A gente foi dado a nós, foi dado, não foi emprestado, não foi alugado a vida. Então, Deus está presente dessa mesma forma na nossa vida aqui, onde a gente pode tudo, a gente pode chegar a um lugar, né, que é incalculável, falar assim, eu vou chegar até naquele nível lá. Não é, você pode, é desconhecido o limite de cada um. E se você for usar esse tempo, né, usar o nosso tempo, 24 horas por dia, para se dedicar em algo, a gente fica perito em qualquer coisa. Sim. E é isso. E quando se trata de um processo de emagrecimento, por mais que a gente lida, cara, com um processo de vício, é um processo terrível, né? Para você ter uma noção, José, o índice, né? Hoje fala-se de um número assustador, né? Que 65% da sociedade está com sobrepeso, e 40% deste com obesidade grau 2, e morre mais de 20 por dia no Brasil. Para você ter uma ideia, né? É o vício que mais mata. Mais que álcool, mais que droga, mais que cigarro, mais que tudo. Porque é uma definição de necessidade, né? E você precisa de se alimentar. E o carboidrato e o açúcar é o grande vilão da parada aí, que faz isso, né? E a gente lida com isso, cara. Então nós precisamos performar essa ideia da saúde, da busca, que é um foco diário, que é do autocuidado. E você, com essa tua métrica aqui, trouxe para nós uma possibilidade de falar sobre isso. Sim, tem uma coisa que eu gostaria de apontar. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, e na entrevista, né, na anamnésia com a Fran, ela me perguntou, por que você está aqui? Por que você veio me procurar? Eu já havia feito alguns, né, projetos para emagrecer, mas eu acho que não criei com a pessoa, ou por mim, ou na época, afinidade. E desta vez foi diferente por uma razão simples. Porque quando eu fui buscar quem seria o profissional, certo, claro, evidente, a gente tira informações. E o que me chamou a atenção é assim, é rígida. O que significa ser rígido? Significa que vai exigir de mim. Então, eu quero uma pessoa que esteja comigo, uma pessoa que entenda que é necessário exigir de mim, porque eu preciso que haja exigência, para que eu possa me motivar. Porque tem pessoas, Lores, que é o seguinte, se você aperta, ele espana. Tem pessoas que se você aperta, ele quer que aperta mais. E esse apertar não é no sentido maldoso, é no sentido de companheirismo, é no sentido de estar junto, é no sentido funcionabilidade. de... Isso. Né? Então, você acredita no que eu vou te propor? Primeira coisa, se você duvidar, é igual religião. Ou você crê ou você não crê. Uhum. Então, quando eu vim para cá, eu já sabia que eu teria uma profissional que iria pegar no meu pé. E isso foi o primeiro ponto. Beleza, deixa eu explorar isso aqui. Seguinte, sabe essa câmerazinha aqui, ó? Você vai olhar bem para ela. E você vai afirmar isso. Por quê? A gente precisa explorar esse ponto que a sociedade não entende. Você falou muito bem desse gatilho. Então veja bem, o José Augusto aqui, gente, presta atenção nesse gatilho que ele vai abordar aqui agora. Tem pessoas que acham, né, que o nome, o apelido Chicotinho é maldoso. E José Augusto ele vai falar sobre isso aqui. Porque ele é do direito, ele é da polícia, ele é da ordem, e ele precisava de uma pessoa rígida que cobrasse dele, e ele entende esse perfil como benéfico, como funcional. Então, José, olha para cá e fala para esse povo, como que funciona isso na sua vida? Acontece o seguinte,
Você já veio? Você já conversou? Você já esteve aqui? Quem é você? Porque se a pessoa que contou para você quem é uma pessoa que não é dada a esse tipo de projeto, ela não gostou. Eu posso assistir um filme e você vai assistir o mesmo filme, você não vai gostar. Mas você chegou no filme e entendeu por que você foi ao filme, ou foi te indicado, você foi lá porque você tinha afinidade com o tema. Então, prestem atenção. A profissional, ela está aqui para cuidar de você. Ela não está aqui para ficar elogiando as suas escusas, as suas desculpas. Aquilo que você, quando diz assim, olha, você não pode ingerir bebida alcoólica. Aí o sujeito vai lá, mas nem um dia. E a pessoa diz, você ouviu o que eu disse? Essa é a dificuldade. Porque o que eu percebo é que algumas pessoas, elas burlam, elas jogam contra, né? Elas fazem algo para negar. E aí quando ouve a verdade, que não é dela, não é ela que está impondo a verdade para você, é você que está camuflando a verdade, você que está se omitindo. Então, o chicotinho que foi dado como apelido, né? Pejorativo ou não, eu não acho que é pejorativo, eu acho que é fantástico no seguinte sentido: me passou uma dieta, me acompanha de manhã, de tarde e de noite, ok? Como? Com regra, com dispositivos. Se você falar, você tem o que para comer? Eu tenho mais de 15 itens em cada horário. Não tem desculpa, não tem... é caro, não é. Não é, é você que cria subterfúgio, é você que foge, é você que se esconde. Então, Lores, eu entendo assim, essa rigidez que se trata, ela não é rigidez, ela tem um nome, chama regra. Regra. O brasileiro não gosta de cumprir regra. Exatamente. Esse é o problema, então não é ela. Qualquer pessoa que impuser regra, aquele que não quer cumprir, não vai servir. Uau. Gente, entendeu o código aqui do José Augusto? Então é o seguinte, se você é bom em boa desculpa, não vai dar certo, porque você não vai ser bom em mais nada, e logo um método rígido, um método que cobra, um método que funciona para muitas pessoas não vai funcionar para você. Então a gente precisa dar um jeito nisso aí, e você entendeu aqui com o José Augusto o que significa ser uma pessoa rígida, ter um apelido como a Fran tem, que é uma profissional excepcional, que não é porque é minha esposa, mas é porque eu admiro todas as qualidades dela. E o que faz a diferença do resultado da Fran, que impacta e salva muitas vidas, é esse jeito profissional de cobrar para que funcione para você. Entenda isso. Então aqui o José Augusto explicou muito bem isso. Eu vou te dar uma coisa muito legal que eu acho, que é o seguinte. Não vou citar o nome de profissional, porque não tem a ver com o profissional, tem a ver com resultado e tal. Numa certa ocasião, conversando com uma pessoa, né, antes de fazer o projeto com a Fran. Não, porque o sábado é o dia do lixo. Eu achava interessante aquela história do dia do lixo. Eu falava, mas o que tem um lixo, né? O que tem um lixo? O que você joga no lixo? Porcaria. Porcaria. Que não presta. Que não presta. Certo. Sobra. Então é o seguinte, se eu, durante a semana inteira, não quero ter coisas ruins para jogar no lixo, por que o domingo ou o sábado vai mudar? Ué, não é o mesmo dia da semana? Isso. Pelo que eu saiba, sábado, domingo, amanhece, entardece, anoitece. E essa técnica eu uso para os meus alunos. Professor, mas eu não consigo estudar de domingo. Mas por quê? Amanhece, anoitece, entardece. Qual é o problema com o domingo? Qual é o problema? Então, tudo é uma questão de você se organizar. Quando eu cheguei aqui, e no dia que foi, né, a primeira reunião, claro que o grande, né, vou perguntar do lixo, né, porque eu não queria o lixo, entenda você, eu não queria o lixo, eu não quero o lixo, porque o lixo me dá a ideia de retomada daquilo que eu quero evitar. Então por que eu quero buscar? É como um viciado. Vou permitir, né? É como um viciado que não fuma a semana inteira, no sábado eu vou fumar 2 cigarros. Olha, mas isso tudo tem uma meta. Eu tinha uma meta para cumprir. Então, durante o período da meta, eu sei que aquilo vai interromper. Eu não quero isso para mim. Sim, e foi show de bola, porque eu perguntei, e o dia do lixo? Ela deu uma risada e falou assim, aqui não tem lixo. Falei, show de bola, é aqui que eu quero. É isso. É isso. É isso aqui, pessoal. Olha, só informação, pancadaria aqui com o José, que, olha, tem muito sentido o que ele falou aqui, para você levar
carregar para a sua vida. Então, essa história que finais de semana, sábado e domingo, a gente tem um grupo de estudo, José, que a gente chama todos os dias de segunda-feira. Por quê? Porque a nossa fisiologia, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não conhece dias, sábado, domingo, e dia de lixo, ele não tem nada disso. Então, ou você entrega com disciplina, com uma regra rígida, ou você tá aí se enganando e vai ter que arrumar uma boa desculpa pro jogo que vai dar ruim, né, José? Com assim. Certeza. E para tudo, né? Para. É para a sua área, que é o estudo, que é né? Sim. A sua escola de performance lá, com a sua galera que busca, né? Concurso, né? Isso? Sim, concurso. E aí, é para nós aqui na nossa atividade com alimentação, não existe essa parada. Todo dia é dia de estudar, de investir no conhecimento, de investir, né, na alimentação. Mas você sabe uma coisa bacana que a gente pode transportar entre a relação da dedicação do estudo para com um projeto de emagrecimento? Quando você vai estudar, você não vai morrer. Você não vai deixar de ir na missa, você não vai deixar de ir ao culto evangélico, você não vai deixar de ir numa sessão espírita, você não vai deixar de sair com a sua namorada, você vai. Mas tudo tem um momento, tudo tem um jeito certo. Ao perguntar para a assistente, alguma das moças aqui que são assistentes, eu perguntei, olha, eu tenho uma festa junina para ir no sábado. Certo. E eu quero participar da festa. O que pode, o que não pode. Gostei do teu pode, Lores não pode, Lores. O que pode, o que não pode. Aí ela deu um sorriso para mim e falou assim, o que você acha que pode? Uau. Eu falei, olha, dentro do processo que eu estou, é bom eu evitar doce. Ela deu uma risada. Eu falei assim, quentão, nem pensar. O amendoim, eu não sei, eu acho que à noite amendoim não vai dar certo. Pode ser. Aí ela ficou, ela só prestando atenção. Quando eu terminei de falar os doces e tal, cachorro quente, nada, eu fui falando. Certo. A hora que eu terminei, ela falou assim, por que você me perguntou? Não entendi. Olha. Aí eu falei assim, não, porque é o que tem na festa junina. Ela falou assim, mas tudo que você já apontou que você entende que é prejudicial, não fui eu que disse, foi você que já percebeu. Uau. Então, o que você pode comer? Eu falei, olha, vamos entender o seguinte, tratando-se de uma carne menos ou com mais facilidade para digestão, uma cáfita. Talvez 2 cáfitas na noite, uma noite inteira 2 cáfitas. Pô. Bebida, eu vou de água com gás. Show. Ela falou, pode. Isso. Aí ela pegou e falou assim, mas vai gerar curiosidade por outras coisas. Por quê? Porque o olho é visual. Você vai ver todo mundo comendo, todo mundo pegando, todo mundo... A questão é, vai te fazer mal isso ou não? Então é aí que entra um outro processo, que é o processo do que você tem de opinião. Entendi. Você tem que ter opinião na vida, para tudo. Não é para comida, para estudo, para trabalhar, você tem que ter opinião. Aí já é de valor, de valor. E aí eu falei para ela, olha, eu acho que um pacotinho de amendoim, de pipoca, eu acho que dá para encarar. 2 cáfitas e um pacotinho de pipoca. Vou permitir. E uma garrafa de água com gás. Aí ela deu um sorriso e falou, perfeito. Perfeito. O que aconteceu, Lores? Eu já fui para a festa junina. Definido. Então eu não vou me importar se a minha esposa estiver comendo um cachorro quente enorme, com carne moída, salsicha, né? Eu não vou. Por quê? Porque eu já entendi que isso ela fez essa escolha para ela quer. Do lado, o colega comendo, até tinha lá milho, né? Tinha outras coisas, bebendo cerveja, né? Eu tenho um racha de sábado, o pessoal faz muita coisa no sábado à tarde. Eu faço escolha, o que eu posso, o que eu não posso, porque é o que eu optei. Ninguém me obriga a comer. Show. Nesse momento aqui da entrevista, o José me deixa muito claro aqui que isso vai super de encontro com a nossa atividade, onde a Fran fala em sala sobre planejamento. Deixar muito claro para a sua estrutura, que nem o Zé falou aqui sobre o visual, que lá no campo de batalha ele ia enfrentar, que é o olho que vê tudo, vê a esposa que não estava no mesmo propósito que ele, vê os amigos, vê a galera que estava lá, com todos, todos os itens
alimentícios que tinha na festa. E ele estava muito bem definido. Porque ele fez esse planejamento. Ele discutiu com a Nutri. Olha só, ele montou essa estrutura. Antes de ir. Isso, ele montou, é um plano, é um projeto. Então, veja bem, para você que está aí arrumando boa desculpa para o seu plano, veja bem, arruma um jeito de fazer, executar o que o José acabou de falar aqui. Ele desenhou com a Nutri antes de ir à festa. Então, isso aí, gente, é a energia que você tem que gastar na hora certa com a sua orientadora ali. E bingo! Fechou. Vai dar tudo certo, é claro. E na semana seguinte, você não vai precisar, né, sofrer aí em arrumar um jeito para justificar a sua decisão, que foi pelo erro. O José não fez isso. E claro que ele está aqui com a nossa equipe, sendo comentado, desejado em fazer a nossa entrevista aqui e falando sobre esse assunto para muitas pessoas. Então o que ele está fazendo? Transbordando na vida de outras pessoas o que ele está fazendo com a dele. Isso é prosperidade, isso é o que a gente busca e passar com o nosso legado aqui, com a nossa atividade. Ele já sabe, é um projeto, está muito claro, está planejado, ele desenha isso antes. E ele não faz isso só com a alimentação. Então, quando você vê que você tem essa formação, isso é plausível, isso é de admirar, contemplar, né? E falar mesmo aqui, né, José? Eu vou te contar uma passagem que aconteceu durante esse processo que eu emagreci, que eu acho que foi primordial para mim. Dentro dos apontamentos do que eu deveria fazer de atividade física, tinha a caminhada. Opa! Caminhada. Então foi determinado a mim que eu caminhasse X quilômetros. Que eu fiz? Eu coloquei um suporte de celular, coloquei um telefone sem fio, um fone? Um fone sem fio, arrumei uma rádio que eu gosto de ouvir, um aplicativo de caminhada, e eu saía da minha casa. A meta é cumprir o que foi determinado. Eu saía da minha casa e o sistema vai me dando a quilometragem. Entendi. Então, como eu sei que eu tenho que caminhar X, o que eu fazia? Eu multiplicava por 2 a volta. Então eu ia caminhando, quando batia aquela quilometragem, eu sabia que voltando para casa daria o necessário. E eu comecei a descobrir que existem vários caminhos que eu posso fazer, porque não é o caminho que vai me atrair. Então, durante o percurso, eu ia orando, ouvindo música, olhando o ambiente. Quantos passarinhos que fazia tempos que eu não via, que eu comecei a ver. Carros. E assim foi. Num determinado domingo, a minha esposa disse assim: eu queria ir no shopping tomar um café mais à tarde. Ok. Eu estava preparando aula para os meus alunos. Eu olhei no relógio, era 2h15. Aí eu pensei, falei, mas espera aí, se eu deixar para fazer a caminhada à tarde, eu não vou no shopping com ela. E eu vou ficar sem fazer a caminhada hoje, eu não posso, porque isso é compromisso. Olha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou agora. Aí eu saí da minha casa 3 horas da tarde. Pensa num sol quente. Eu já sou neguitinho. Pensa num sol quente. Aí mudou o jogo. E aí eu pensei, falei, você vai reclamar que tá quente? Você fica na praia só de sunga, 8 horas, 6 horas na praia tomando sol, cerveja, caipirinha, tá tudo bem, por que você não pode caminhar? E aí você foi? Fui. Na época, nessa metragem, eram 5 km. E eu cheguei na minha casa 1h15, depois 1 hora e pouco, eu tinha feito 7. Ao invés de 5, eu fiz 7. Cheguei em casa, a rainha estava acabando de acordar, eu vou tomar um banho. Eu falei, ótimo, eu vou tomar um banho também. Sim. Trocamos de roupa e fomos ao shopping. Aí ela falou assim, você não está cansado? Eu falei, não. Mas quanto você andou? 7 quilômetros. Você tá doido? Você tá maluco andar 7 quilômetros? Olha só aí. Nesse sol? Eu falei, mas espera aí. Você percebe como você acha coisas que te impedem? Sim. E eu vou confessar aqui, eu tive um problema com uma lesão no braço
e na perna. E a Fran perguntou para mim, você está caminhando? Eu estou angustiado, porque eu não estou conseguindo caminhar. Eu estou angustiado. Não é por causa de emagrecer de peso, é porque me habituei a fazer isso. Acostumou. Já criou um hábito, uma necessidade física. E é isso mesmo, pessoal. Olha só que interessante que o Zé falou aqui sobre você ter um compromisso e você estar organizado isso na sua mente. Ele já com, né, todo o aplicativo que já dá essa métrica para ele, a contemplação desse trajeto que ele começou a valorizar, né, a oração, os pássaros, os carros que ele deve gostar. Esse visual faz muito bem. Então veja bem, quando a gente fala dessa 1 hora ou 5 quilômetros de caminhada dia, não é uma orientação somente para funcionar a digestão e você fazer essa quebra aí. É porque toda a estrutura emocional é trabalhada. E o José acabou de falar isso aqui. Então ele não deixou de cumprir mesmo com a temperatura, com o sol quente, ele já trabalhou a mente. Olha só a comparativa, ele fez aqui, usou uma metáfora. Se na praia, né, eu tô lá 5 horas, 6 horas no sol e sem roupa e tranquilo, eu tô curtindo aquilo, porque eu não vou fazer isso aqui, né, por uma necessidade. Eu gostei dessa maneira que você jogou com o cérebro, né? Poderia arrumar uma boa desculpa? O sol tá quente, minha esposa quer ir no shopping, a maioria ia ceder, viu, José? Sim. E aí você não, cara, você foi lá e resolveu, né, cumpriu o seu papel e foi também fazer. Ah, mas eu tenho glórias por isso. Ah, é? Opa! Fala aí pra nós. Eu estive no Racha sábado, eu gosto de futebol, sempre joguei futebol, e aí fazia uns 2 sábados que eu não ia, e eles não me viam. Eles sabiam que eu tinha perdido um pouco de peso, porque há uns 15, 20 dias atrás eu tinha estado lá e já estava me emagrecendo. Sim. E ao entrar no campo, alguém olhou para mim e disse assim, quem é aquele molecão que tá chegando lá? Uau. Rapaz, o cara tá com 5,9. Aí a autoestima foi lá para vem cima. o sujeito e chama você de molecão. Nossa, rapaz, aí quase que eu volto nos 94 quilos de ar. Nossa. De tanto que inflou. Mas é gostoso, né? Muito Olha bom, o reconhecimento, né? Que nessa prática, quando, né, os teus amigos, pessoas que gostam, que Sim. curte, né, teus valores, está com você, te reconhece. Nesse processo a gente vai nessa trajetória, você vai sentir o que o José sentiu. Só que tem que ter o resultado do José também, né, Zé? E aí a galera vai te chamar de menino, vai te chamar de moleque, vai te chamar de jovem, e você vai se sentir muito bem com isso. Aqui, aliás, né, isso é o movimento da vida, né, é o que significa aí longevidade. Se você está buscando saúde, essa performance, é claro que você vai ouvir nessa trajetória o que o José ouviu ali. Mas você tá achando que é só elogio que tem? Porque tem a inveja. E agora eu vou te contar a inveja. Vamos lá, essa parte... Eu atravesso o campo e o sujeito me chama de molecão. Certo. Esse é o ponto bom. Esse é o maravilhoso. Vira o outro lado do fundo, que é gordinho, que está gordinho, certo. E diz assim, mas o gordinho é mais engraçado. Provavelmente você perdeu gordura, agora você vai ficar chato. Entendi. Rapaz. Tem os caras, né, velho? Tem os caras da sabotagem, olha só. Você ouviu isso? Eu ouvi. Aí eu falei para ele, nossa, em resposta a isso que você está me dizendo, eu vou te passar o endereço da Fran, você vai lá. Você tem que ir lá. Você Ele tem que mudar risada. Esse jeitão de ele falar. Deu risada. Aí. Ele falou, vai poder beber? Eu falei, não pode beber? Por hora não. Pode comer? Não. Isso não é para mim, não. Não falei, então você ele. continua aí, fica o mesmo. Aí. Tá certo, tá tudo bem. Muito bem, José, então vamos lá. Já falamos aqui sobre essa trajetória de José, onde ele relata sobre... Tá funcionando muito bem, né, José? Tá. Tá feliz, a galera tá reconhecendo. Já foi menos 10, tem mais quantos aí pra gente eliminar? Na realidade, eu já cheguei. Agora nós estamos numa fase seguinte. A primeira etapa do projeto, ela tinha como característica, né, eliminar não só gordura, mas definir estruturas corporais. Certo. Né? Eu vejo assim. E aí a proposta foi feita, acontece que tinha um tempo, né,
pela Fran, determinado por ela, imagino eu, que era um tempo X para que isso acontecesse. Só que esse tempo ele foi quase que pela metade. Então chegou num determinado momento, ela falou, olha, o que nós tínhamos como proposta você já atingiu. Eu falei, então, agora o meu projeto muda. A característica do projeto vai mudar, mas eu não vou parar. Então houve uma mudança do projeto para agora definição corporal e manutenção de uma, eu digo medida, de equilíbrio corporal. Então ela conseguiu fazer com que eu tivesse, né, junto comigo, me cuidando de mim, que eu tivesse todos os pontos equilibrados. Tanto que a minha filha é médica e meu filho ele tem um acompanhamento com um nutricionista, ele tem um personal que cuida dele, ele tem muita massa magra. Massa muscular. Ele é forte pra caramba, né? Uhum. E você olhando para ele, você acha que ele é gordo. Ele não é gordo, ele é maçudo, né? E você pega os índices dele corporal, é tudo equilibrado, porque ele tem acompanhamento. Então eu disse para ele, falei, olha, você não fez um projeto? Eu também estou fazendo. Uau. Calma. Então, eu primeiro houve a primeira parte, agora nós estamos partindo para a segunda parte. Eu não quero virar um bodybuilding aí, não quero ficar um cara fortão. Certo. Não é isso, eu tenho 59 anos. Mas eu quero ter um corpo bacana, com uma estrutura corporal definida. E eu sei que nós vamos conseguir isso. Né? Claro, claro. Galera, para quem não entende desse processo, nessa trajetória, o que o José chegou aqui foi a eliminação de peso, que é o sobrepeso. E agora ele vai ficar nessa estabilidade por um período, sendo assistido pela Fran, e vai ser substituído um percentual de gordura que ainda é indesejado, mesmo no corpo ideal, por massa muscular. Então é uma troca aí. E ele é assistido por um período, né? A gente fala de condicionamento físico, onde a Fran, claro, né, com base na bioimpedância, ela vai organizar a taxa metabólica basal e vai deixar o José aí dentro de um corpo, né, que é reconhecido pela medicina, pela ordem, que é o corpo saudável. Então, no primeiro momento, você chega no peso ideal, que é o peso que você quer chegar, né, que você vai fazer um reconhecimento aí de um corpo bacana para você. Em segundo momento, você vai condicionar esse mesmo corpo. E aí se trata de mudar, né, a alimentação para ganho, né, que fica mais proteico, enfim, mais treino, que agora o José vai se propor aí, né, a condicionar o corpo dele. Finalizando, vai ficar mais fácil para ele ter um hábito, né, que vai entrar no piloto automático, né, e claro, depois ele vai assistir isso gastando menos energia, digamos assim, e fica mais fácil para você envelhecer, ter longevidade e cuidar do seu corpo. E a gente chama todo esse processo de autocuidado, tá, galera? E é isso, o José está no meio do processo, está felizão, porque ele já chegou no peso ideal, e a Fran agora vai tratar com ele. Então, condicionamento físico, que é a segunda etapa do jogo. E claro, com essa disciplina, ele vai alcançar, com muito êxito, ele vai cumprir o papel dessa construção, né, seguindo etapas por etapas. Ele não para no meio do caminho. O que a maioria volta a engordar é porque se trata de um evento aí só de emagrecimento e não de condicionamento, com o acompanhamento da doutora, que é a especialidade dela. E aí a pessoa acaba voltando a ganhar peso, porque essa estrutura, né, que a gente chama de memória fisiológica, ela não foi acompanhada até o final do ciclo, né? E o José vai fazer isso acontecer na vida dele e, claro, vai ter uma vida saudável dentro desse contexto e vai vender essa ideia, né, essa imagem. E os gordinhos lá do futebol vai ver, né, José, que não é só conversa fiada, não. E ele vai sim ganhar muito com isso, né, cara? Só tem uma coisa que eu acho interessante, Loris, que é o seguinte, eu vejo assim, nós vivemos numa sociedade que usa de uma certa hipocrisia, porque certo. É assim, toda vez que você encontra alguém que está disposto a fazer algo por ele, disposto a fazer algo que o torne diferente para ele, não para os outros,
Porque, por exemplo, eu conheci a minha esposa, eu era um pouco mais magro e estamos juntos há 17 anos e ela acompanhou todo o trajeto. Certo. O trajeto que eu engordei, que eu emagreci, e ela está do meu lado do mesmo jeito. É o que ela fala, né? Eu quero que você se cuide. Alguns amigos pessoais, né, esses amigos acompanham, estão contigo. Sim. Agora, a maioria que projeta em você frustrações, projeta em você o desagrado, projeta em você a crença de que o profissional está errado ou algo do gênero, eu acho que você tem que simplesmente respeitar e afastar a ideia. Afasta a ideia. Sim. Tá, você está muito magro, tá bom. Ok. Mas ok. Tem que filtrar. Não, filtra. Exatamente. Nós, dentro da nossa abordagem, José, a gente trata esse assunto, tá? Porque se trata de ambientes, né? Sim. E de vidas distintas, com objetivos distintos. Sim. E você fez uma escolha do qual seus amigos não fazem parte dela. Então, é necessário a gente entender desse ambiente que a gente tem que respeitar, tá? E seguir o teu projeto, seu plano, né? Cuidar da sua vida. Nós falamos disso, é uma frase que às vezes até soa, né? Uma certa arrogância ou com uma certa grosseria, que a gente aborda assim mesmo. Vá cuidar da sua vida. Sim. E cada um cuida da sua. Essa é a grande realidade, né? E cada um tem, né, o resultado que merece, a barriga que merece, o dinheiro que merece. E cada um tem a sua luta. Sim. E a sua definição. Mas você, José, está de parabéns. Foi muito bom falar com você, cara. Nossa, muito que obrigado. Prazer, com relação, né, ao projeto todo, eu acho que cada um tem o seu, né? Sim, sim. Mas uma coisa que eu gostaria de reportar que é assim: nada é feito por acaso. Então, se você tem que tomar um café da manhã às X horas, comer às X horas, almoçar, 7 refeições, como 6, 7 refeições, ninguém está aí fazendo isso a troco de nada, né? A biopedância, a revisão feita às quartas, né, que tira as medidas, e o mais interessante é que a Fran tem uma equipe fantástica, as auxiliares, as moças que nos atendem, né, elas têm um compromisso de até criticar, de apontar, de orientar. Então, eu acho que a pessoa, quando ela está imbuída disso, ela tem que aceitar. Olha, José, cuidado com isso, olha o que você colocou. E num primeiro momento eu tinha um pouco de receio, né, de bater as fotos. Nossa, tá batendo foto do prato, vai num restaurante, bate a foto. Aí um dia eu pensei, falei, mas o que tem com isso, né? Eu tô batendo a foto que eu quero. Porque tem gente que bate foto, posta no Instagram. Eu bato foto pra mim, é nutricionista olhar se tá tudo certo. Sim. E aí, eu acho que a pessoa tem que ter muita opinião, né? Para qualquer coisa na vida. E eu te dou exemplo na escola. Eu tive um aluno que ele foi para o primeiro encontro comigo, ele assistiu a aula, eu fiquei olhando, ele não pegou num caderno, uma caneta, em nada. Eu já pensei, esse moço é diferente. Aí ele me procurou no fim da aula e disse assim: para eu ser aprovado no concurso, eu preciso fazer o quê? Eu falei, ter conhecimento. Ele fez assim com o dedo, ele fez um joia para mim. Eu falei, Jesus, acionou o gatilho. Acionou o gatilho. Passou em 8 concursos. Rapaz. 8 concursos. O nome dele é Matheus. 8 concursos. E não é aquele menino vaidoso, que quer aparecer, que fica falando. Ao contrário. Ele é humildade. Isso. Ele é humilde, ele é reservado. E ele é um menino dedicado. E não vai parar onde está. Ele vai continuar. O limite dele é pra cima. Não tem, é gatilho. Ele tem gatilho para disparar. Disparou o gatilho, ele vai. Né? E eu dou ele como exemplo na sala, porque eu falo uma coisa, Lores, e vou falar aqui. Certo. Pode falar. Ninguém é diferente de ninguém. Ninguém é melhor do que o outro, nem pior do que o outro. O que existe são pessoas determinadas. Então, quando me perguntam como é que você foi no concurso? De carro. Gostei, eu falo isso na sala de aula. Eu falo. Vou carregar. Às vezes a menina pergunta assim: como é que você foi na prova, professor? O que a gente responde? Fala que você foi de moto, fala que você foi de Uber, fala que você foi de carro. Isso é problema seu. Mas o meu marido, o seu marido, a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu amigo, todo mundo quer o seu bem. Sim. E tem uma outra coisa, me desculpe, eu vou falar aqui porque é do meu. Manda. Quando você vai corrigir a prova, qual o local que você escolhe?
Aí normalmente o aluno fica, não sei. Não sei. Falei, corrija a prova no banheiro. Vai pro banheiro, senta no vaso, fecha a porta e corrige a prova. Nossa, Zé, por quê? Porque é lá nesse vaso que você faz as suas... necessidades. Eu falo cagada, né? Certo. Desculpa. Entendi. É lá que você faz as coisas erradas, não é? O que sobra, o que joga fora. Joga fora. E outra coisa, você quer reclamar da prova? Você quer reclamar do professor, reclamar do material, reclamar da nutricionista. Sabe um lugar bom pra você reclamar? O espelho. Entendi. Vai lá reclamar no espelho. Você e o espelho. Mas seja honesto. Seja honesto. Tá? E aí vai ser autocorreção direta. Sim. É isso mesmo. Sim. Muito bem, José. Foi muito boa essa entrevista aqui com esse cara. Espero ter ajudado, né? Nossa, é muito conteúdo aqui. E o que a gente queria explorar aqui é exatamente isso, transbordar na vida de outras pessoas aqui. O que você fez, cara? O que você fez nesse período? Tá vendo aqui, pessoal? O que eu mais achei interessante foi a história com a equipe da doutora Fran, quando você foi tirar, né, informações sobre como você ia se comportar na festa junina. Eu achei o máximo esse gatilho aí, né, que você fez esse planejamento e foi preparado e a sua cabeça não te sabotou, porque você estava desenhado, estava preparado. E eu acho o máximo isso. Bora lá. Ô José, me fala aqui, pra gente também dar um recado aí, a gente pode fazer um recorte disso aqui, depois você vai firmar aqui nessa câmerazinha e vai falar, se você fosse falar para o mundo e fosse uma mensagem do seu coração, cara, para você transbordar na vida de outras pessoas aí que vai impactar, o que você diria se o mundo inteiro fosse ouvir uma mensagem sua para, sabe, usar o seu conhecimento? O que você tem para entregar aí? Fala aí. Eu penso o seguinte, a nós nos foi dado por Deus o corpo. Então é através do corpo que o nosso espírito se desenvolve e ele cria, né, as suas oportunidades para regenerar-se, corrigir-se, né, e ter uma estrutura adequada. Então você tem que cuidar do seu corpo, de um modo geral. Corpo em dia não é corpo de beleza, de roupa, de físico, mas é uma questão de equilíbrio. Os seus órgãos, a funcionalidade do organismo tem que estar em dia. Então, emagrecer ou não, cuidar do corpo, isso não é para ficar bonito, beleza. Beleza vai ter, é natural, vai surgir. Mas você deve cuidar desse seu corpo de uma maneira diferente. O dia que você entender, como eu entendi, que eu tinha 4 quilos de gordura no abdômen, uma peça que a Fran me mostrou e falou, olha o que você tem aqui no teu abdômen. O dia que o médico disse a mim, você está gordo, eu não entendi o que era aquilo. Mas quando eu vi a peça sobre a mesa que ela me mostrou e falou, olha isso aqui, na biopedância deu que no meu abdômen tinha aquela peça, aquilo foi um absurdo para mim. Eu falei, serve para que isso aí? Ela deu uma risada e falou, então eu não quero isso para mim. Então, eu acho que você deve pensar sobre isso. Coisas que estão dentro do seu corpo e que não precisam estar. É só você cuidar, ok? E aí você vai ter uma vida saudável, a mente vai melhorar, você vai até se sentir um meninão. Muito bem, parabéns. José, foi uma honra essa mensagem sua aqui hoje, né, que a gente vai aproveitar no máximo aqui para ensinar a galera como que se faz um resultado desse, tá? Sabe-se que é através dessa dedicação, da disciplina, do seu foco, e vai ser modelado, tá, cara? Vai ser transbordado. No pod, você disse que eu perdi 10, beleza? Certo. Ao todo foram 14.700 em 48 dias. Olha só. 14.700. Então, veja bem, o resultado total aqui do José Augusto é 14.800 em 40 dias e numa média aí de 10 quilos no mês. Sim, então, sim. É excepcional. Sim. Você está de parabéns com a sua estada aqui em casa, tá? Aonde você mostrou para que veio, cara. Então, a gente está aqui explorando, né, todo esse conhecimento aí para
mostrar que é possível cuidar de uma maneira rápida, né? Quando você está decidido, quando você está mesmo com um planejamento alinhado, respeitando o seu orientador, o seu mentor, e não tem como você, e nem tem necessidade de você arrumar nenhuma desculpa. É só executar. Então, cara, que episódio! Que episódio! Você está aí mostrando pra gente que a gente dá pra gente performar muita gente com a sua história. Sim. Muito obrigado. Obrigado a vocês e estou à disposição. Isso, vai ser uma honra falar no final de tudo aqui, quando ele terminar esse processo, né, que é a parte de condicionamento físico. Claro, a cabeça dele vai estar diferente com a relação ao movimento, com o seu corpo, e eu gostaria de estar fazendo essa entrevista de novo. Ok, Topa? topo, com certeza. Então a gente vai te convidar, cara. Pra gente ver o final disso. Então vai ser como uma série aqui com o José. Tá, a gente vai falar da segunda etapa. Então bora lá. Acompanha a gente aí nas redes sociais, aí no nosso Podlores. Compartilha aí e ativa o sininho aí para você estar recebendo esse material toda semana aí. Quando subir você vai ser avisado. Bora lá, tamo junto, é nóis. Obrigado, José. Tudo de bom.